Passou rápido, né? Eu acho que, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado por assistirem o Hands do Q2. E quando o Vitor perguntou agora que os meses de abril, maio e junho significaram, eu acho que eu não sabia que a gente estava em junho, eu acho. Eu acho que a gente teve uma tranquilidade bem interessante. O resultado veio, esse resultado que veio, ele veio em output metric, que é uma coisa que a gente olhou durante muito tempo, que às vezes a gente não controla, né? Faturamento, o número de áreas vendidas, então a gente vendeu milhares de áreas, a gente gerou caixa. E eu acho que esse resultado não foi o trabalho desse trimestre. Estou começando a ver aqui no H1 um negócio que é bem legal, que o resultado desse trimestre foi um trabalho de 1 ano ou 6 meses atrás. Anteontem, se eu não me engano, o Cortar fez uma apresentação muito legal, todo o time de produto apresentou as entregas, o roadmap, e acho que não tinha muito pouca coisa imediatista ali, e foi uma coisa que durante muito tempo fez a gente crescer, esse speed wins. Eu acho que não é para perder speed wins, mas eu acho que a gente está começando a focar nossa energia em que na Amazon chamam de input metric, né? Que é o que vai dar guidance para a gente. Então, muitas das entregas relevantes do próximo TRI foram entregas de mais de longo prazo. Acho que infelizmente durante muito tempo eu sou o cara de apagar o sol com a peneira, vamos fazer mais ou menos. Eu acho que a gente não pode perder a agilidade, mas eu acho que a gente está crescendo, tem que fazer uma coisa que eu lembro o Renato uma vez, ele virou para mim e falou: cara, se eu faço uma coisa 3 vezes, eu penso como é que eu não posso fazer a quarta. Como é que você não vai fazer a quarta fazendo bem? Eu acho que a maior entrega desse trimestre para mim foi, durante muito tempo aqui no HU, eu quero não é perder o foco. Eu acho que o que a gente faz, muita coisa pode ser compartilhado, usado por outras indústrias, seja um treinamento, seja um algoritmo de bidding, seja uma deduplicação de hotel, seja boas práticas em atendimento, seja um relatório de persona. A gente tem muito conteúdo rico, a gente fala muito compartilhar, só que eu acho que compartilhar não é só para dentro, é para fora também. Então tem acontecido já e agora não é mais ou menos. A gente não é proprietário de nada que a gente constrói aqui dentro. Então fez uma coisa que deu certo, explica, abre, o concorrente vai usar, beleza, a gente vai ter que fazer melhor. Eu acho que a gente tem que perder um pouco esse apego a conhecimento que a gente gera e no longo prazo a gente só tem a ganhar. Tem alguns benefícios. Quando você faz uma coisa, eu escrevia muito para mim. Eu escrevia da minha forma, eu comecei a compartilhar, comecei a ter mais cuidado, pedi para revisarem, comecei a demorar mais, olhava, aí comecei a compartilhar para fora do HU. Caramba, eu tenho mais cuidado ainda. E se ninguém lê, vamos supor que eu quero falar sobre o Yoda, não sei, mas é uma coisa que eu gosto, só a forma o fato de eu escrever, de eu estruturar o pensamento, eu já ganho. Se uma pessoa lê, eu ganho com certeza. Se uma pessoa lê e aprender alguma coisa, eu ganho mais ainda, a gente ganha. Você está aqui e está lá. Eu li outro negócio que eu gostei muito, né, que os romanos construíram um monte de coisa.
E os gregos, os judeus escreveram, né, o Velho Testamento. E o Velho Testamento está aí até hoje. Dos romanos, a única coisa que tem é o Coliseu caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços, meio cheio de andame, aquele troço lá. E teve uma resistência. As pessoas, a gente é humano. Agora, outro dia, numa reunião de diretoria, eu falei, se não existisse o GitHub, não existiria o HU. Se não existisse um vídeo no YouTube, metade das pessoas não saberiam fazer o que fazem. Então, eu acho que a gente está fazendo muita coisa muito relevante, muito legal. E esse conteúdo em português é raro. É igual você ler, dependendo da sua especialização, um paper acadêmico. Vai ter mais paper em francês ou em inglês até, em mandarim. Então, conteúdo sobre produto. Cara, eu vejo cada, desculpa a sinceridade, fora, cada lixo, as pessoas olhando métricas que a gente olhava há 5 anos atrás, que tipo, e KKK, e inventando um monte de KPI, KOKR, não sei o que. E eu vejo o nosso time fazendo cada coisa bacana, que muito mais atualizada, tipo, vamos compartilhar, a gente traz gente boa, compartilha, o Lelê fala sobre, eu lembro quando a gente testou o estúdio do Google Earth que ninguém testava. Você faz um negócio maneiro, escreve sobre, ele vai receber a proposta? Legal. A gente está valorizando nosso profissional, a gente está compartilhando conhecimento e eu acho um absurdo paper acadêmico ter que ser comprado. Você já paga para submeter um paper no congresso, aí você paga depois para consumir. Esse é o tipo da coisa que eu não vou respeitar. Se der para... Se o dinheiro fosse para o cara que escreveu, seria legal também, mas ninguém sabe para quem vai para algum órgão aí. Então, eu acho que tem bastante coisa que a gente faz. E outro dia, eu fiz uma provocação com um time de pessoas, que é os times que escrevem, que documentam, que compartilham. Se a gente pegar um curiosiômetro, um termômetro de curiosidade, eles têm mais curiosidade, eles performam mais, eles aprendem mais, cara. Tem. É porque faz essa regressão ali, a gente vai ver. E tem gente que não, que eu aprendi isso, eu guardo aqui no meu mundinho. Acho que a gente, como companhia, tem que abolir isso. Se nossa propriedade intelectual era o conhecimento que a gente gera aqui, a gente está ferrado, a gente não é Coca-Cola, que é uma fórmula mágica. Acho que muita coisa do que a gente faz aqui, a gente consegue com que empreendedores não pulem certas etapas, mas sejam bem-sucedidos. Tem muita coisa que vocês fazem aqui que, se eu soubesse antes do HU, eu tentei empreender com a internet e me ferrei. Por quê? Porque eu tinha que ficar fuçando, catando conteúdo, não sabia o que era bom, o que era ruim. Hoje eu vejo um Alan, a Dani, a Karina Troncos escrevendo documentos ali que, tipo, é uma aula. Deu resultado. Outra empresa vai fazer igual para melhorar nosso rating do app? Vai, que ótimo. O próximo documento que a gente faz tem que ser melhor. Então, é uma coisa que eu queria que todo mundo enaltecesse quando fosse compartilhado. A gente pode compartilhar isso numa troca de 1 a 1, numa reunião, ou fazendo igual o Joãozinho fez mais cedo, gravando conteúdo de Data Studio. O nome Data Studio, há 2 anos atrás, era um alfa do Google. Esse menino, ele sabe bastante disso, nosso financeiro todo usa isso pra caramba. Então, tipo, a gente se provocar com isso, até ser avaliado por isso, porque não se avalia a colaboração, né? Então, não se avalia a colaboração interna, quanto mais externa. E normalmente a empresa vai prezar o contrário, né?
que a gente tem essa rota de distribuição, vamos guardar para a gente. Não vamos guardar para a gente. Acho que se a gente tem um time de pessoas boas, o que não vão faltar aqui vão ser coisas novas para surgirem. Se a gente e para de evoluir em cima do que a gente fez até hoje, putz, vamos virar a Petrobras. Então, acho que a maior entrega nossa esse trimestre foi esse mindset. É engraçado que quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a ver certas lideranças ali que são mais introvertidas, mas que você escreve um documento. Eu tenho medo de mandar certos documentos para certas pessoas aqui que vem um artigo acadêmico. Eu tenho que estudar para responder essas pessoas. E eu acho que todo mundo fala de liderança servidora, né? Servant leadership. Cara, dá trabalho. 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tem 500 motivos para não fazer. Ninguém vai ler. O cara que fala que ninguém vai ler, normalmente é o cara que não escreve. O cara que escreve é o cara que normalmente vai ler e vai comentar. E tem muita coisa interessante de todas as áreas, seja recrutamento, seja facilities, seja administrativo, tecnologia, pessoas, comercial, OP. Então, acho que todo mundo aqui tem... Acho que a gente vai impactar a vida de muita gente viajando. A gente pode impactar tendo um pouquinho mais de cuidado, documentando as coisas e compartilhando, né? Aquele cara que dava cola pra gente na escola, que resumia a aula inteira e dava pra gente. Isso daí é um legado. Tem um menino que trabalhou aqui, foi para Harvard depois, que é muito meu amigo até hoje, Felipe Infante Castro. Todo mundo que estudou no Santo Agostinho fala, ele trabalha aqui, putz, eu estudava nas provas dele. Ele fez um monte de vagabundo colando, mas era um legado ali. Se documentar essas coisas, compartilhar, é interessante. Eu acho que hoje a gente olha as pessoas, não sei se o Google está deixando as pessoas mais inteligentes ou emburrecendo as pessoas. Eu acho que deixa as pessoas mais curiosas. Perdão, menos curiosas. Antes, ir numa biblioteca, você queria ler sobre a Segunda Guerra, embaixo tinha um romance, e aqui fala do Churchill, ali fala do Turing. As pessoas vão saber que Deep Learning, Machine Learning, nada foi feito hoje. Foi feito lá na Segunda Guerra ou antes, não sei. Então, e o bibliotecário é aquele cara que você entra, o cara abre um sorriso, né? Ninguém entra mais lá, as pessoas vão no Google, na primeira página do Google, e querem aprender sobre o Yoda. O cara vai na 10ª página do Google, você vai achar alguma coisa do arquétipo do herói, entender um pouquinho mais sobre o Yoda. Agora, ter alguém que faz essa curadoria pra gente, que é o trabalho da pessoa, que ela recebe pela pessoa, tipo, escrever e documentar e passar, cara, é um legado muito legal. Então, os Estados Unidos e a China estão numa corrida contra paper acadêmico, né? Quem faz mais paper acadêmico. As empresas que escrevem conteúdos é só para falar delas mesmas. A gente como é que é quando é todo mundo igual? Tem diversidade. A gente tem piscina de bolinha. A gente pode trabalhar de bermuda. Normalmente o cara, as empresas falam que tem diversidade, e o cara tira uma selfie, o seu fundador, que não vou citar nome, 400 pessoas atrás, só do louro de olho azul. Então a gente não precisa falar sobre a gente, é falar o que a gente está fazendo. A gente não tem comitê de diversidade. Eu acho que aqui todo mundo pode falar com propriedade sobre o tema. É um negócio normal. Nossa, eu acho que normal é não ser assim. Então, vamos falar, saúde mental. Cara, eu mandei um e-mail sobre síndrome do pânico que eu tive. Cara, eu recebi mais de 100 e-mails de pessoas passando pelo mesmo problema.
me torna uma pessoa fraca falar sobre isso? Cara, me torna uma pessoa fraca não falar sobre isso. Pelo menos para mim. Nessas 100 pessoas, se eu puder ter ajudado uma, já valeu a pena ter escrito sobre aquilo. E não é no nosso core ali. Você escreveu outro dia sobre futebol americano. Cara, não é nosso core. Me fez aprender. Putz, eu assisti até um filme depois, aquele Invictus, que é de rugby, mas... acho que nesse caminho a gente vai fazer muita coisa grande. Muita coisa grande, acho que é resolver problemas maiores do que viagem. Não estou desdenhando viagem, acho que é um mínimo super legal. Mas a gente resolver o problema de mobilidade é um problema grande. A gente está mandando quase 1 milhão de pessoas, provavelmente trazer 1 milhão de pessoas para o Rio é um problema grande. A gente ter um volume determinado que a gente pode negociar com a companhia, não só preço, mas também emissão de CO2, é um problema grande. A gente financiar bolsa de iniciação científica, daqui a pouco nasce um moleque ali que descobre a cura do Covid. É um problema grande. Então, acho que eu estou bem orgulhoso disso. Eu não exalto nenhuma entrega nesse trimestre, porque foram várias entregas e não foram entregas correndo atrás do rabo. Tá? E o que é legal nessa parte também de compartilhar conhecimento, a gente está num processo de IPO que já é público, sem pressa, é para dar opcionalidade, para capitalizar a empresa, aumentar a governança. Isso tem um valor, cara, tão grande, e é tão bacana vendo pessoas novas aqui de 22, 23, 25 anos falando sobre temas que buy-side e sell-side de mercado financeiro não sabem nem o que é. Então, eu lá, sendo um banqueiro, eu tenho que me colocar numa posição de humildade bem grande, porque o cara está escrevendo um troço ali que eu finjo que eu sei sem nada. Então, tipo, a gente está ensinando até pessoas mais sêniores do que a gente, assim. E acho que é legal a gente fomentar isso. É difícil para mim gravar essas coisas, vocês sabem como eu estou aqui usando toda a minha força psicológica. Mas eu acho que o trade-off é válido. E quando você faz, dá um gostinho bacana, assim. Principalmente se alguém fala, putz, cara, me ajudou, mandei para fulano, mandei para meu filho. Tem uma menina aqui do time de Machine Learning, que ela dava aula de robótica no Santo Agostinho. E depois ela foi estudar na UFRJ, e ela me fala com o maior orgulho que vários alunos e alunas escolheram engenharia porque fizeram aula com ela. Ela provavelmente não ganhou nada por aquilo, ela fazia pelo Minerva. Mas aquilo ali, para mim, acho mais do que ganhar um bônus ou mais do que ganhar alguma coisa financeira. Tipo, aquilo ali está gravado ali. Ela não estava se vangloriando que vai disso, ela estava feliz. E é uma corrente positiva, né? Que a gente tem tido essa pegada. Cara, o Alan, do time do Desfazer, foi um cara que começou a fazer com cuidado mesmo. Ele fez, quando eu olhei aquele troço, caramba, FDP, porra, tem que ter cuidado para escrever também, porque ali ele perdeu tempo, não vai voltar o tempo dele. Never getting back. E o mínimo que eu posso fazer, se eu tiver alguma propriedade sobre algum assunto, tentar passar também. Então, a gente está virando uma empresa de knowledge, de conhecimento. Como é que a gente aplica isso? Cara, hoje é otimizando travel, otimizando experiência, otimizando tempo. Daqui a pouco sabe-se lá como. Acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar resolvendo problemas bem mais complexos. Acho que daqui a 2, 3 anos vão ter
a gente está criando uma densidade de talento. Eu acho que você não compartilhar, você vai ser um estranho no ninho. E não o contrário. Acho que tem uma galera aqui, o Lelê principalmente está aqui há mais tempo, como qualquer empresa que vai crescendo, chega uma hora que criam-se silos ali. Hoje não tem, mas isso, quando tem, cara, o cara fica dentro do próprio silo dele e ele simplesmente não é que ele não é bom, ou é bom ou é ruim, não tem bom ou ruim. Aliás, isso é outra coisa que é horrível, né? Hoje em dia, ou o cara é vencedor ou o cara é perdedor. Isso não existe, tipo, é uma coisa horrível que inventaram. E eu era um defensor disso, meritocracia. Putz, hoje aqui não tem isso. Tem as pessoas que têm nossos valores, se adaptam com a gente, se divertem com a gente, ficam felizes em poder ajudar, poder ensinar, poder aprender, né? Oi, pessoal! Agora que o João terminou a introdução do nosso All Hands do Q2, eu tô aqui para representar o time de Pessoas e Cultura e também poder trazer para vocês como é que foram os últimos meses dentro do nosso time. Para começar, eu queria trazer um pouquinho de números, queria mostrar para vocês com quantas pessoas a gente tem hoje nos nossos times. Só para vocês terem ordem de grandeza, a gente, desde 2020, na verdade, desde o ano passado, a gente tem algumas pessoas que estão dando suporte aí pra gente sanar algumas dores e desafios, tanto no time de CX e mais recentemente também no time de OPHU. Então a gente tem algumas pessoas de forma temporária. E eu queria dizer então que a gente terminou 2020 com 569 fanáticos e 114 amigos, vamos dizer assim, que estão junto com a gente nesses desafios, totalizando 683 pessoas. E agora a gente está terminando o Q2 com 610 fanáticos e 127 temporários. Então a gente cresceu um pouquinho e agora a gente tem 737 pessoas no nosso time para poder dar conta de todos os desafios que a gente tem, não só agora, mas a gente sabe que é aí no futuro. Isso significa que o time de Pessoas e Cultura também está completo. A gente tinha algumas vagas em aberto nos últimos meses, de Business Partners principalmente. E agora todos os times, então, já tem uma pessoa do time de Pessoas e Cultura alocada para cuidar da área de negócio, para a gente poder ir na complexidade, na particularidade de cada time. Então, isso para a gente foi um grande passo, porque trabalhar com um time completo faz total diferença. Além disso, eu também queria destacar o lançamento do Urb Learning, que foi para a gente uma construção que demorou muitos meses, foi feita por muitas mãos e muitas cabeças pensantes, como eu gosto de falar. A gente contratou uma plataforma para hospedar todos os nossos treinamentos. Então agora a gente tem Escola de Fanáticos, a gente tem a Trilha Larry Passos hospedadas dentro do Urb Learning. E também, mais recentemente, a gente começou a lançar, começou a colocar no mundo, começou a colocar esse filho no mundo no YouTube, né, no nosso Inside Urb, para que todo mundo possa ter acesso e possa aprender com os conteúdos que a gente está gerando aqui dentro. Então a gente também entende que essa é uma forma de retribuir, poder ajudar quem está começando, quem ainda não tem tantas ferramentas. Então está aí disponível, né? Agora em junho a gente teve a primeira live da Escola de Fanáticos ao vivo, então foi um super sucesso e a gente espera para os próximos treinamentos a gente poder proporcionar tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, queria destacar esses highlights do time de Pessoas e Cultura. E uma coisa que eu também queria trazer, porque a gente não vive só, né, de arco-íris e unicórnios, é o que a gente está trabalhando, que a gente entende que é hoje uma dorzinha do nosso time, uma coisa que a gente precisa dar atenção e alocar energia para continuar evoluindo, que é a questão de tomar decisões baseadas em dados, a questão de relatórios. A gente acaba lidando com muitas informações mais subjetivas, algumas vezes abstratas, que são difíceis de serem quantificadas, mas ao mesmo tempo a gente entende que existem também algumas das informações que a gente pode compilar melhor, que a gente pode centralizar para poder tomar melhores decisões baseadas nesses dados e ser complementar à nossa sensibilidade e ao todo o cuidado que a gente tem com essa parte humana. Então, queria deixar aqui para vocês o que a gente está trabalhando, o que a gente está colocando atenção e também algumas das nossas entregas. A gente está trabalhando bastante agora para o Q3 lançar mais uma etapa, na verdade a última, a terceira e última etapa do Larry Passos. Estamos super abertos a feedbacks, que vocês precisarem. Muito obrigada. Então, uma coisa legal que a gente fez nesse último trimestre foi a criação, né, da apresentação, foi a elaboração da apresentação do jurídico.
onde a gente ficou muito próximo com o setor de Data Science, onde foi possível a gente organizar todos os dados que a gente já tinha, né? Não só dos jurídicos, mas dados também que tinha no financeiro, dados no CX, para a gente fazer um estudo preditivo, no sentido de quando o cara ajuizar a ação, em quanto tempo o consumidor vai demorar para ganhar ou para perder a ação, qual a probabilidade de êxito desse cara ganhar ou perder a ação, saber qual a média da condenação. Isso foi muito legal, porque hoje em dia chega uma nova ação, a gente já sabe, a gente tem uma enorme chance, né, de saber qual é a probabilidade do cara ganhar ou perder, e saber, inclusive, qual o valor da condenação que a gente já vai pagar ou não, e em quanto tempo a gente vai pagar ou não vai pagar. No último trimestre, a gente também fez as políticas da companhia, né, que nada mais são do que a concretização dos valores e da cultura da empresa. Então, é muito importante que todo mundo fique sabendo, tome ciência do seu conteúdo, para que no futuro, né, a gente consiga atuar de acordo com o que a empresa está esperando da gente, né? Fica muito mais fácil a gente atuar tendo certeza do que a empresa está esperando da gente, do que a gente, eu acho que a empresa espera que a gente atue dessa forma ou de outra forma. Então, conhecendo as políticas, conhecendo a cultura da companhia, fica muito mais fácil a forma de atuação internamente e externamente, né, com os nossos parceiros. Nesse último trimestre também a gente focou muito no LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que já entrou em vigor, né, no ano passado, mas as suas penalidades vão começar agora. Então a gente focou muito em botar a empresa em conformidade com a letra da lei, né? E para isso a gente contratou um site muito legal que se chama OneTrust, que é a maior plataforma do mundo nesse segmento, que está auxiliando a gente a fazer o mapeamento dos dados, como se protegem os dados, como se armazenam os dados. E fica aqui a ressalva de que é muito importante mesmo, a gente tratar esse assunto bem a sério, porque um vazamento de dados, como sempre é falado, pode gerar um prejuízo, uma multa aí de milhões e milhões de reais para a companhia, até mesmo impactando na sua continuidade. Oi, pessoal. Eu vim trazer os highlights do Q2, do time de Customer Experience. E desde o ano passado, a gente tem sofrido bastante com o volume de tickets que temos recebido. E 40% desses tickets eram categorizados com informações ou dúvidas. Então, no final do ano passado, a gente começou a estudar alguma forma de reter esse tipo de ticket e pensamos em implementar o chatbot. Então, a gente teve a implementação do chatbot no final de março. Então, nesse Q, a gente trabalhou na evolução dele. Então, em todas as árvores, na melhoria de toda a comunicação. E a gente tinha uma meta para o final do Q de 40% de contenção. E o que é a contenção? A contenção é quando o viajante ele entra no site, depois ele vai para o FAQ, e no FAQ a gente já tem uma quebra, porque a gente já consegue tirar algumas dúvidas desse usuário. Se ele continuar com dúvidas, ele entra no chatbot, e aí no chatbot ele consegue tirar mais dúvidas, e se ele não conseguiu tirar as dúvidas completas dele, ou ele tem alguma coisa específica para falar com o consultor, ele entra em contato pelo chat. Então, a contenção, ela é exatamente esse momento entre ele estar falando com o chatbot e ele ir para falar com o consultor. Então, quando a gente consegue que ele não vá falar com o consultor, isso é a contenção que a gente está falando. E no trimestre a gente está com uma média de 36% de contenção, só que só nesse mês a gente já está com uma média de 42% de contenção. Então a gente já está batendo a meta e estamos muito felizes com isso. E também relacionado ao grande volume e à vinda de pessoas ao escritório e também ao contato com diretores e heads das áreas que os viajantes têm tido, a gente teve a ideia de criar uma squad separada exatamente para cuidar desses contatos inesperados que a gente tem tido e direcionar todos para o mesmo time. Então, o time de Guest Relations
ele tem feito um ótimo papel, ele tem performado muito bem, ele tem tido 6 vezes mais performance do que o primeiro nível, então a gente também está bem feliz com os resultados. Com o grande volume de contatos, a gente iniciou um estudo junto com o time de Business Analytics para a gente entender o custo de um contato para a área de CX. E por quê? A gente acredita que CX é um grande direcionador, é uma área que prioriza os problemas e alerta as outras áreas. Então, tendo não só o volume de tickets, mas o quanto está custando aquele tipo de motivo de contato para todas as áreas, para a gente é muito rico. Então, a gente criou um dashboard onde você consegue analisar o custo de cada tipo de contato. Então, a gente sabe o custo de uma reclamação, o custo de uma solicitação, de um posicionamento, de um cancelamento. Então, a gente sabe a média de um período específico daquele motivo de contato. Então, a gente consegue, hoje em dia, mensurar muito melhor e direcionar para as áreas qual o tamanho do problema que a gente está lidando. Outra iniciativa que tivemos foi o atendimento agendado. Desde o ano passado, havíamos parado com atendimento por telefone. Então, desde então, a gente estava pensando numa estratégia de voltar e a gente pensou em pegar todas as pessoas que estavam na fila e acabaram abandonando o chat por algum motivo ou abandonando a fila, e a gente entrou em contato com essas pessoas, oferecendo um calendário para ela conseguir marcar um horário para conversar com a gente e passar o seu problema ou o motivo de contato. E nesse momento, a gente está incluindo no chatbot, para pessoas que estão procurando por telefone, a possibilidade delas também agendarem seu telefone através de um link que vai para o calendário e ela pode escolher a melhor data e o melhor horário para ela poder falar com a gente. Com a estabilização do volume de tickets que estamos tendo nesse final de quarter, a gente conseguiu bater grandes partes das metas do nosso OKR. E pensando já no próximo Q, a gente já tem alguns projetos engatilhados, como o projeto de clusterização, que estamos fazendo em parceria com times de Business Analytics, focando na fidelização dos usuários, na satisfação deles e também na priorização de tickets dos usuários mais importantes. E aí medindo o faturamento, a taxa de recompra, ticket médio, etc. E pensando também nos próximos passos, nós temos o projeto de pós-compra, que estamos mapeando toda a jornada do usuário após a realização de sua compra e melhorando a comunicação e realizando testes para isso. Nossos objetivos são diminuir a inadimplência de boleto, diminuir as dúvidas dos usuários e aumentar a taxa de recompra. Também, junto com o time de Machine Learning, estamos começando a pensar num projeto de priorização de tickets, onde a gente vai poder dar peso para cada motivo ou categoria de tickets, para a gente poder dar uma prioridade específica para o atendimento daquele contato, né? E com isso a gente poder migrar do nosso chat para a mensageria e assim ter mensagens assíncronas em nossos contatos. Fala pessoal, acho que aqui para a gente falar um pouco de como foi esse trimestre aqui. Acho que um ponto bem interessante para a gente foi como é que que toda a área de tecnologia se entendeu mais, se aproximando muito mais sobre o PCI. Obviamente, só alguns times são impactados, mas acho que o efeito final para toda a empresa é muito importante. Assim. E isso gera muita discussão, muita conversa e até desmistificação do que é o processo do PCI para a gente. A gente também teve a publicação da nossa política de segurança junto com outras políticas, mas eu acho que para o lado da engenharia como um todo e afeta toda a empresa, a parte de segurança, como é que a gente entende a nossa responsabilidade com máquinas, a nossa responsabilidade com os dados, principalmente, esse mundo do GDPR, esse mundo da LGPD, esse é um ponto bem importante para a gente, quando todo mundo fica na mesma página. Assim. E, claro, acho que um projeto que a gente não terminou a entrega, mas acho que toda a fase de estudo e aí, discussão e aprendizado, que é o processo de hotel único, que é como é que a gente entende a unificação de propriedades, o que significa ter uma propriedade única do nosso lado,
qual o processo que a gente tem para a gente garantir deduplicação desse conteúdo e que tudo fique, que a gente tenha garantia do funcionamento a longo prazo, né? Para a gente não implementar rápido isso hoje e amanhã a gente ter problemas e ter que refazer tudo e isso gerar muito mais trabalho. Assim. Olá, fanáticos. Aqui quem fala é Thiago Cortá. Eu vim trazer para vocês um pouco dos highlights de produto desse último Q. Acho que poderia começar com a nossa nova busca. A gente refez a busca do site. Antigamente não tinha mapa. Isso foi bem legal. Nós pudemos colocar toda a experiência do mapa dentro da busca de hotel. Acho que isso foi muito legal para a experiência que a gente está tendo no site, para a procura dessa propriedade, desse hotel e para a experiência do nosso usuário. Acho que foi muito relevante e dá margem para a gente fazer muito mais entregas nesse componente, nessa página que ficou muito mais escalável. Acho que uma segunda entrega muito legal de produto foi a nossa nova identidade. Todo mundo pôde observar que a gente teve uma identidade muito mais clean, que dá muito visibilidade para nossos produtos e também dá a chance de a gente criar muito mais, ser muito mais fanático e pensar um pouco mais fora da caixa. Acho que foi muito legal. E é o primeiro release só, tem muito mais para entregar nisso que tange a nossa nova identidade. Falando um pouco de app, também uma entrega bem legal do time de produto, foi o que a gente chamou de in-app review, ou seja, a possibilidade do nosso viajante poder avaliar o app dentro do próprio app. Antigamente você tinha que ir para a loja, seja do Google ou da Apple, ir lá e dar uma avaliação para a gente. E o que isso acarretava? Muita gente ia para lá mais nervoso, raivoso até para avaliar nosso app, que a gente tinha uma nota ruim. No Android estava com até 3.8. Isso era ruim para campanhas e até para a pessoa de forma orgânica fazer o download do app. Então, com essa possibilidade, a gente chegou da nota de 3.8 para 4.8. Então, fantástico, assim, já ajuda muito as campanhas de marketing e o download orgânico do nosso aplicativo. Uma outra entrega também muito legal, muito fantástica que teve do time de Payments e CX foi a questão do regerar a última parcela do boleto. Eram vários tickets na CFV com relação a esse problema. Nós fizemos os ajustes e agora já é possível a gente gerar, né, essa última parcela do boleto. A outra também entrega com a parceria com o CX foi a questão do chatbot, certo? Então foi muito essa união de CX produto para a entrega do nosso chatbot, em especial com o app. Ele se mantinha no site, mobile site, mais ou menos 20% de retenção. Com a implantação do chatbot também nos apps, agora está chegando a 40% de retenção. Então isso também foi uma entrega muito fantástica. E numa parceria muito legal com o CX. Se eu posso colocar também outra entrega recente até no Minha Conta, foi a capacidade de a gente ver o status da operação lá no Minha Conta. Então hoje é possível você visualizar como é que está. Antigamente era só um status mais genérico. Então hoje você pode saber, você pode visualizar na Minha Conta como é que está o status da sua operação e já ajudar no input de dados do formulário, como é que está quase no momento da cotação, já está cotando o aéreo e mais outros dados para o nosso viajante ter mais feedback de como é que está o momento da viagem dele, certo? E acho vou colocar sobre novas entregas que estão no forno, quase chegando, o nosso ramo, nosso novo produto de atividades, nossa nova vertical de produtos de atividades está no quase, está em junho, aguardem novos capítulos. E também o nosso Hotel Único. Acho que muitos já viram falar do Hotel Único. Então, também em junho, está também no forno, quase prontos para entregar para vocês. Tá certo? Muito obrigado, fanáticos. Foi um prazer. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Rolim. Eu vou apresentar os resultados da área de dados. Então, vou falar da área de Machine Learning, da área de Data Engineering e da área de Business Analytics. Que são os 3 pilares que compõem a tribo de dados. Eu vou começar falando da área de Machine Learning, né? Como que a gente trabalhou nesse Q2 e nossos highlights. A gente tem um highlight do Hotel Único, que a gente desenvolveu um algoritmo capaz de auxiliar o nosso time de produtos nessa dinâmica de definir o que é um hotel entre diferentes integradores. A gente teve também o desenvolvimento de uma ferramenta que está para ser finalizada agora no finalzinho do Q, de simulador de bidding, para ajudar o nosso time de marketing. Então, a gente vai conseguir fazer com que eles automatizem boa parte do processo em otimizar o nosso ROI, né, o nosso desempenho em motores como o Trivago
e assim conseguir dar mais volume para a empresa. E a gente também fez diversos projetos relacionados à área de CX, né? Dentre eles aí, um pequeno refinamento no proposta de projeto que a gente tinha de tabulação automática e principalmente um auxílio no escalonamento dos consultores. O que significa? Significa que a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que ele é capaz de, com os dados históricos do URB, com nossos dados de pedido, nossos dados de operação e nossos dados nessa série histórica de chamados, entender qual é o melhor número de consultores para chamar em determinado dia, quantas pessoas a gente tem que botar em determinado horário, tudo isso para garantir um serviço melhor para os nossos clientes e um tempo médio de espera menor, né? Tendo assim a satisfação do nosso cliente, que é o que a gente espera no final. Então esses foram os 3 principais highlights da área de Machine Learning. E agora vamos falar um pouquinho da parte de Data Engineering, que é o time aqui dentro que é responsável por cuidar de todos os dados que são processados, que vão de um lugar para o outro aqui dentro da empresa, né? Então, dentro da área de Data Engineering, um grande highlight nesse Q2 foi da disponibilização de dados no Omnibis. Então, o Omnibis é um importante parceiro comercial nosso e a gente conseguiu trazer muito dos dados dele para casa. Então, agora a gente tem muito mais informações sobre disponibilidade, muito mais informações sobre concorrência, muito mais informações sobre o que está acontecendo no mercado, que permite, né, aos nossos agentes comerciais, as nossas lideranças e etc., conseguir melhores negociações e identificar oportunidades no mercado. Então, esses dados já estão disponíveis de uma maneira um pouquinho mais restrita no BigQuery para todo mundo e em breve vão poder ser consultados também no Metabase e em outras ferramentas. Além disso, né, da parte de Data Engineering, a gente tem um outro highlight que é bem interessante, que é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo para um conceito que se chama Data Discovery, descoberta de dados. E ela surgiu da ideia que é o seguinte: a gente já tem um Metabase onde todo mundo consegue fazer uma análise, um dashboard, em diversos dados que a gente tem disponível na empresa. Mas o que a gente percebeu, né, ao longo desses últimos cases? Que o grande problema era que muita gente não sabia que dado existia ou o que poderia ser feito, né, com toda essa massa de dados que a gente tem, que a gente gera na empresa. E com essa iniciativa, né, surgiu o Data Discovery, uma ferramenta que a gente chama de Data Catalog aqui dentro, que ela olha todos os dados que a gente tem na empresa, todas as tabelas, todos os dashboards, todas as métricas em breve, e ele dá uma descrição. Então você consegue olhar qualquer tabela que a gente tem e entender o que ela é, quem foi o owner, quem consome essa tabela, quem são os usuários. Um campo de uma determinada tabela, você consegue entender o que ele significa. E isso está muito alinhado com a missão da nossa área, que é democratizar o acesso à informação e aos dados, né? Então, a gente cada vez mais acredita que as pessoas vão ser capazes, né, de olhar essa informação, conseguir utilizar ela sem o nosso auxílio e tomar decisões mais relevantes e mais orientadas a dados no seu dia a dia. Um outro ponto importante da área, nesse Q2, e aí é também um aviso para todo mundo ficar atento, é a nossa redução na ferramenta que a gente chama de MaxBI. A ferramenta MaxBI ela já é uma ferramenta legada, que a gente chama de ferramenta antiga, que ela está para ser substituída. E hoje a gente tem cada vez mais conseguido descontinuá-la. A gente conseguiu nesse Q reduzir quase 70% dos custos dessa ferramenta. E em breve a gente vai conseguir já a nossa missão, que é descontinuá-la e continuar as análises por ferramentas muito mais modernas, muito mais integradas e rápidas, como é o caso do Metabase, que a empresa está acostumada. E por fim, a gente tem um grande highlight também, que é da área de Business Analytics, que é em relação ao entendimento melhor do nosso processo operacional, né? A gente desenvolveu na área dentro de Business Analytics, chefiada lá pelo Felipe Raiva, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que ela simula o nosso processo de operação. Então eu consigo saber se eu vender um determinado pacote para um determinado preço, para um determinado local, o que vai acontecer ali no meio, como vão ser as nossas entradas financeiras, as nossas saídas, como é o nosso risco, o que está acontecendo. Então tudo isso permite um entendimento muito melhor para a gente conseguir saber montar nossas ofertas, a saúde financeira da empresa e conseguir dar mais satisfação para os nossos clientes também. E além disso, nesse último Q, a área de business atuou fortemente junto com a área de operações para melhorar a produtividade do time. Então, através de diversos dashboards, através de diversas métricas, tabelas que foram construídas, a gente conseguiu, em parceria com o time de operações, aumentar de forma significativa, em mais de 2 dígitos, a produtividade de um operador hoje. Então, esses foram grandes highlights da área de dados, né, que é a área composta, de novo, pela área de Machine Learning, pela área de Data Engineer, que eu estou junto com o Roberto Bonet, e pela área de Business Analytics, que tem liderada aí pelo Felipe Rajo.
Oi, gente, eu vou apresentar aqui alguns projetos da área de distribuição do time de performance. Um dos nossos grandes objetivos para esse ano é o nosso aumento de faturamento nas lojas internacionais. Então, o time está muito focado nas nossas campanhas, tanto no mercado americano quanto em outros mercados, mas o nosso maior foco é o mercado americano. Então, a gente está bolando algumas estratégias diferentes das que a gente fez ano passado e está subindo alguns novos canais e algumas novas campanhas, como a campanha de instalação do app, que a gente conversou com o time de produto com o objetivo de aumentar a nossa nota na loja internacional. Outros projetos também que a gente está fazendo em parceria com outros times são projetos com o time de Data Science, como o algoritmo de bid para o Trivago e a subida do Profit no Google, que vai permitir que a gente melhore nossos resultados. Então, esses são 2 projetos também que a gente está em andamento com outros times. Um ponto que a gente focou bastante também nesse Q foi a estrutura da área, que a gente dividiu em cargos, que antes a gente só tinha um, e a gente também está fazendo um plano de desenvolvimento da equipe. Então, a gente está com bastante foco no desenvolvimento estruturado. Então, uma trilha de crescimento, quais são os cursos, quais são as skills que o time precisa desenvolver. Então, esses são os principais pontos que a gente está tocando nesse Q e que a gente pretende dar continuidade nos próximos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara, eu sou a BP do time comercial. Eu sei que vocês devem estar estranhando em me ver por aqui e não ver alguém do time, mas especificamente nesse All Hands eu tô aqui para dizer que a gente não vai apresentar o resultado desse Q. Mas isso porque o time está passando por um processo de transição. A gente está estruturando a área, estruturando os processos, estruturando novas metas. Mas não se preocupem, no próximo All Hands a gente vai ter muitos insumos e resultados para compartilhar com vocês. O time está trabalhando muito para isso acontecer. Até lá. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vou trazer para vocês hoje os principais destaques, os principais aprendizados e os pontos de atenção que a gente teve no financeiro do Hub no Q2 desse ano 2021. Indo efetivamente para os principais destaques que a gente teve, eu não posso deixar de comentar sobre a fila de tickets do crédito e cancelamento. A gente teve uma redução significativa. Nós tínhamos no início de maio aproximadamente 18 mil tickets vinculados à equipe financeira e no final de maio, término do Q2, próximo do término do Q2, a gente tem atualmente aproximadamente 1.000 tickets vinculados à fila do financeiro, então foi uma redução muito significativa, uma entrega bem legal da equipe, que com certeza vai impactar várias áreas aqui no Hub. Esse item especificamente fica vinculado à equipe de crédito e cancelamento, mas impacta várias áreas, CX, tesouraria, entre outras áreas da companhia. Um segundo ponto bem legal que a gente pode gerar de destaque é a melhora que a gente teve na avaliação de risco dos pedidos vinculados ao hotel. A gente conseguiu reduzir 50% dessa análise, do tempo de análise que a equipe de risco demora efetivamente para fazer a avaliação dos pedidos vinculados ao hotel. Outro ponto de destaque muito interessante que a gente conseguiu fazer foram as negociações das despesas bancárias. A gente conseguiu reduzir efetivamente em negociações mais de 75% das despesas bancárias do Hub. Isso foi uma grande entrega que vai, logicamente, impactar nosso resultado gradualmente numa linha tempo, mas uma grande entrega vinculada à equipe de tesouraria e contas a receber, bem pontual. Uma outra entrega muito interessante que a gente teve foi vinculada ao aumento do nosso score, vinculada ao time de contas a pagar. A gente conseguiu aumentar significativamente nosso score junto aos birôs de crédito. Isso se dá ao trabalho feito pela equipe de contas a pagar, vinculado aos nossos protestos. E uma outra grande entrega, a gente conseguiu aumentar significativamente esse score. Bom, pessoal, dos aprendizados no Q2, um item que eu posso destacar que a gente discutiu muito dentro do financeiro é o dimensionamento das equipes. Depois da gente se direcionar e se posicionar como uma empresa global, foi fundamental que a gente discutisse muito sobre o dimensionamento das equipes. Então, a gente precisa ter bem dimensionado quem são as pessoas que vão atender o Brasil, quem são as pessoas que vão atender a Europa, quem são as pessoas que vão atender os Estados Unidos. Então, a gente discutiu muito e conseguiu fazer toda uma reestruturação de dimensionamento das equipes. Isso foi fundamental, foi um aprendizado muito importante
que toda a liderança do financeiro tirou desse Q como item de destaque, né, de aprendizado. E fundamental para conseguir fazer esse dimensionamento bem feito e ter uma eficiência na entrega foi desenvolver cases específicos para cada processo seletivo. Então, hoje, sempre que a gente vai abrir novas vagas, independente se é no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, a gente desenvolve um case muito particular para conseguir não só otimizar nossas contratações, mas também ser mais assertivo no processo seletivo. E isso foi um grande aprendizado que a gente teve no Q2 e fez total diferença para a gente ser mais assertivo e eficiente com isso. Sobre os pontos de atenção, basicamente, nós separamos 3 itens. O primeiro deles, a gente teve um aumento significativo na inadimplência dos boletos dentro da nossa estrutura de venda, e a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto com a equipe de Discovery bem legal, que é uma pesquisa para entender por que isso aconteceu e por que as pessoas, de fato, estão tendo uma inadimplência maior dessa modalidade de pagamento que a gente tem aqui dentro. E essa pesquisa foi muito, muito interessante, gerou muito conteúdo e gerou diversos planos de ação junto com a equipe de Payments, com a equipe de CX e, logicamente, chamou muito a nossa atenção esse item especificamente. Virou um grande ponto de atenção nosso, né? Inadimplência de boletos. Mas está significativamente controlado e é um item que provavelmente vai se tornar um destaque para os próximos cases. Um item que também é um grande ponto de atenção é a avaliação de risco da utilização de créditos vinculados aos pedidos de pacote. A gente teve um aumento exponencial nos pedidos de pacote. Esses pedidos, algumas vezes, são convertidos em créditos e utilizados em hotéis. Esses créditos são utilizados para aquisições de hotéis com uso mais rápido. A nossa equipe de risco conseguiu identificar esse comportamento e quando esse item é um item utilizado por um fraudador, a gente tem um ponto de atenção. Então, a equipe de risco está se direcionando para essa análise de maneira mais assertiva e é um ponto de atenção significativo que a gente identificou no financeiro. Outro ponto de atenção que a gente destacou no financeiro é o aumento do fluxo de cancelamento de pedido. Esse item, logicamente, interfere na nossa possibilidade de gerar EBITDA, ou seja, resultado positivo para a companhia. E a gente vem, junto com Payments e pós-venda, desenvolvendo soluções para tentar mitigar esse item. E eu espero que esse ponto especificamente se torne um destaque para o próximo Q. Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar dos destaques do time de Design e Marketing. Na verdade, essa é uma área que é um conjunto de vários times. Eu estou falando aí do time de Design de Produto, do time de Branding, dos times de Marketing, também do time de Audiovisual e do time de Relações Públicas, que é um time, isso por si só já é uma novidade, é um time que está nascendo agora. A gente está, inclusive, com vagas abertas. Quem quiser, tiver alguém para indicar, pode entrar lá na nossa página do GUP para passar o link. Lá tem toda a descrição das vagas. Bom, e agora falando sobre os destaques, o que eu tenho para falar... tem 2 pontos legais para comentar sobre o time de design de produto. A maioria de vocês já deve saber. A gente lançou no começo de abril, a gente lançou a nova identidade do nosso site. Então vai ser super legal se todo mundo explorar, navegar pelo site, mandar feedbacks, mandar opiniões, mandar qualquer comentário que quiser. Mas a gente já está aí há algum tempo com uma identidade nova, criando uma cara um pouco mais moderna, um pouco mais clean, justamente para se preparar para esses próximos passos, para essa internacionalização e esse grande objetivo de crescer não só no Brasil, mas também para o mundo todo. E além disso, a gente lançou agora, recentemente, junto do time de produto, uma pequena funcionalidade, é um teste ainda, mas todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro está sujeito a se deparar com esse teste quando entra no nosso site. Ele funciona como um componente que está na homepage, onde você consegue entrar e clicando nele você vai ter acesso a algumas opções, algumas dicas de hotéis próximos à sua localidade. Então, uma forma que a gente está chamando de locais próximos para entender o interesse de pessoas a fazer viagens de pequenas distâncias, principalmente nesse cenário de Covid, que a gente sabe que muita gente está querendo ir tirar umas férias, descansar ou fugir um pouco aqui do Rio de Janeiro, mas opta normalmente por lugares mais próximos para não ter que pegar um avião ou fazer alguma viagem um pouco mais complexa. Além disso, sobre o time de audiovisual, tem uma novidade super legal. A gente lançou recentemente o Inside Urb, é um novo canal no YouTube,
que a gente tem uma série de vídeos sobre cultura, conhecimento. São vídeos que contam um pouco dos bastidores, do que acontece aqui dentro, do que a gente está estudando, um pouco sobre nossos times. Então, bem legal para acompanhar lá o que a gente está fazendo. Já tem a grande maioria dos vídeos da trilha lá Repassos. Você pode acompanhar tudo isso lá. Você também consegue acessar algumas explicações de times que a gente vai colocando recorrentemente. Então, você já tem de Machine Learning, você já tem de UX Research também. E tem um vídeo que a gente lançou agora, é o mais recente, super legal. É uma série nova, chama Urb Talks. Esse vídeo primeiro foi uma conversa do João com Malcolm Bricklin. Malcolm Bricklin é uma pessoa super legal, uma mente brilhante. Foi uma das primeiras pessoas a criar um carro elétrico e até hoje ele trabalha nesse segmento. Então vale a pena entrar lá para conferir esse conteúdo e em breve a gente vai estar postando mais coisas. Além disso, a gente fez um vídeo que vai ser lançado em breve, mas já queria aqui em primeira mão comunicar a todo mundo. É um vídeo sobre o nosso Stock Option Plan, que é o nosso plano de opções de ação, que é uma forma, um benefício que a gente dá para quem está performando muito bem na companhia, para quem está crescendo com a gente, fazendo a gente acelerar e crescer exponencialmente. Então a companhia opta por dar esse tipo de benefício e a gente fez um filme explicando passo a passo como ele funciona para que todo mundo consiga entender mais a fundo sobre qualquer detalhe desse programa. E a gente vai abrir também uma rodada depois de perguntas quando a gente lançar, para garantir que todo mundo entendeu certinho do que se trata. Bom, é isso, pessoal. Se alguém quiser tirar qualquer dúvida, conversar com a gente, fica à vontade para me procurar, mas espero que vocês tenham gostado das novidades do trimestre. Tem gente que encara a IPO com um troféu, um checão, uma foto lá maneira, um fim. O nosso IPO é para dar opcionalidade. Então, hoje a gente dá liquidez para sócios aqui, mas uma vez por ano. Se eu quiser agora ter uma liquidez, se for ter um filho, ou quiser dar um presente para minha mãe, eu acho que solidifica ainda mais esse senso de ownership. Eu acho que a gente vai sofrer uma cobrança, mas não vai se prostituir por essa cobrança. Não sei se essa palavra é agressiva que eu falei. Mas o que é se prostituir? O mercado quer lucro, crescimento. Crescimento para a gente é o quê? Só crescimento em faturamento, em market share? Cara, a gente vai parar de investir em pessoas para entregar uma última linha? Não. A gente está indo para o mercado quando a gente não precisa. Quem vai dar as cartas é a gente. A gente provavelmente vai fazer um dual listing aqui lá fora. Os funcionários, o bloco de controle do HU, os sócios estão cheios de pedidos, estão cheios de ótimo, não investe na nossa companhia. Acho que a gente tem um ativo muito bom, a gente quer pessoas que estejam alinhadas com os nossos valores. E o cara que está pensando no lucro de curto prazo está cheio de ativo aí entregando, crescendo em 3 meses, depois implodindo igual água. Está cheio de ativo entregando resultado e as pessoas dentro competindo entre si, se ferrando de saúde, a empresa não está nem aí, está cheio de ativo que qualquer dor de barriga manda metade das pessoas embora. Então a gente não vai mudar nossos valores, e, pelo menos enquanto eu estiver aqui. E acho que o resultado da nossa precificação de longo prazo, eu não tenho dúvida que vai vir. A gente vai trabalhar para o mercado? Não. Nosso primeiro cliente são vocês, a galera que trabalha aqui. O segundo é a galera que consome nossos produtos. O nosso terceiro são os acionistas nessa ordem. E eu não estou falando que a gente vai fazer um monte de loucura. Eu só estou falando que a gente não vai perder esse mindset.
Eu só estou falando que se aqui a gente estivesse falando de uma propriedade intelectual que tem valor como ativo e aquilo ali guardado teria um valor para a companhia, um balanço patrimonial, se a gente não compartilhasse, não, a gente vai compartilhar. A gente não é um laboratório farmacêutico que patenteia um remédio e fica torcendo para demorar a cair a patente. Enquanto eu estiver aqui, cara, não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado, que a gente está certo, está errado. Hoje tem uma liderança, tem uma galera que vem alinhada comigo nisso. E não foi sempre assim. Normalmente, muita gente, né, se forma em MBA, ele pensa logo, cara. Deixa em empresa aí, cara. Acho que muitos MBAs estão acabando com as empresas, na verdade. Acabando. Porque para ele falta uma coisa, coragem, cara, porque para fazer o que a gente está falando, não tem que ter coragem também. Não sei se é escolha, mas acho que a gente já passou por vários altos e baixos, a gente chegou onde chegou, e eu não tenho dúvida que vai ser a maior empresa de tecnologia do Brasil. Que é a maior? A maior é que gera mais conhecimento, a maior é que gera impacto maior no PIB, a maior é que tem reinveste o lucro não de uma forma de dividendo para acionista. Assim, deu um aperto no coração quando a gente já tinha o espaço em Porto, né, já alugado e começando as obras e começando a deixar do nosso jeitinho, quando, de fato, a pandemia a gente teve que travar todos os nossos planos, mas o que eu posso trazer de novidades é, o escritório está pronto, está apto para qualquer pessoa trabalhar de lá. Obviamente, hoje a gente tem uma barreira em relação à fronteira. Então, Dani Pucciarello, que é o nosso residente de Portugal já há mais tempo, então ele já vai começar a frequentar o escritório 2 vezes por semana, mas infelizmente o nosso plano inicial dos nossos funcionários aqui do Brasil viajarem para Portugal, poderem passar um tempo por lá, ele está adiado por conta da pandemia, por questões de fronteira mesmo, por questões que infelizmente a gente não tem o controle, mas a gente está acompanhando, a gente está cuidando, porque assim que isso for liberado, a ideia é que a gente já possa ter esse plano ativo e funcionando, então a gente tem todo um HDoc preparado para vocês que tem mais curiosidade, então vocês já podem começar a antecipar, começar a pesquisar os cursos que vocês têm interesse, lá tá tudo muito explicadinho, a gente pede que vocês escrevam, né, respondam um formulário, carta de indicação, então lá a gente tem todos esses detalhes, mas infelizmente a ida aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar para Portugal tá com restrições. Home office tem sido um grande desafio para a gente desde março de 2020. A gente não tinha essa cultura, a gente se deparou com uma realidade super desafiadora, porque não era só home office, mas era também a pandemia. E o escritório sempre foi muito simbólico e muito forte na nossa cultura, no nosso dia a dia, nos nossos rituais. Então, de fato, tem sido um grande desafio e a gente tenta se reinventar e se reinventar e se reinventar, mas a gente, sendo muito transparente com vocês e respeitando esse traço da nossa cultura, o que hoje a gente se depara, a realidade que a gente se depara é que a gente tem pessoas espalhadas não só pelo Rio de Janeiro inteiro, mas vários outros cantos do Brasil e até do mundo. Então, quando a gente pensa em fazer alguma ação, são tantas coisinhas que a gente se depara numa logística, né? Não sei quem estava aqui, mas quem chegou no ano passado e quando a gente fez a migração para Caju, o quanto de problema que a gente teve, que as coisas não chegavam, o cartão não conseguia chegar em algumas casas, e aí o cartão retornava para o escritório, e aí ficava uma confusão, e a gente muitas vezes entende que o físico, se a gente pudesse, a gente mandaria vários mimos para casa de todo mundo, mas a gente tem tanto uma questão de frete quanto uma questão de também conseguir atingir todo mundo, né? Todos os nossos fanáticos. Então a gente se depara, às vezes, nesse dilema. E por isso que a maioria das nossas ações tem sido virtual. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma ação de Páscoa, é sempre virtual, para a gente conseguir também incluir todo mundo, né? Tudo que acontece hoje no escritório, mesmo durante essa retomada voluntária, né, formato híbrido, quem tem vindo algumas vezes, são rituais que já aconteciam antes da pandemia, como, por exemplo, a cerveja às sextas-feiras, uma comida às sextas-feiras. O que a gente incluiu aqui de novidade foram os lanches durante o dia, mas basicamente são rituais que a gente já fazia antes.
E a gente tem procurado manter talks, Urbiland, como foi no ano passado, sempre virtual para poder incluir todo mundo. Mas se você tiver alguma ideia, a gente está super aberto, porque de verdade é um cenário que a gente aprende todos os dias. Ótima pergunta, e aí eu aproveito para dar um spoiler / um puxão de orelha dos diretores e heads. A gente tem um projeto de que cada área tem um treinamento inicial bem estruturado, assim como a gente tem o embarque para todo mundo que entra no URB de forma muito global e falando da nossa história, da nossa cultura, dos nossos valores. A ideia é que toda área tenha também o treinamento estruturado, e isso vai ajudar para a pessoa que está entrando no time, mas também para todo e qualquer fanático consumir algumas do escopo, das regras, dos sistemas que aquele time usa. Então, imagina só, é como se o PHU é um dos mais avançados e eu conversando com o Renato, daqui a pouco a gente acha que já vai conseguir subir no Urb Learning, mas é como se o Renato, junto com o time dele, tivesse conseguido estruturar um treinamento inicial que é para quem está chegando, mas também que todo mundo vai poder consumir. Então, a gente entende a importância, a gente está trabalhando nisso para todo mundo ter acesso a mais informações. Esse All Hands, assim como nosso resultado vai ser aberto, tem coisa confidencial. Não tem coisa confidencial. Eu acho que a gente, como companhia fechada, pode dar um banho, companhia aberta que edita um monte de coisa. E eu lembrei de uma história bem bacana, que no início a gente viu muito market share, né? Graças a vocês, no início da pandemia, começaram a falar, pô, o Urb está cobrando barato e tal. E a quantidade de pessoas que nunca tinham viajado para fora, a quantidade de pessoas que o máximo que tinha ido à distância tinha sido aqui em Búzios ou algum lugar aqui perto. Eu lembrei de uma história bem legal da Ryanair, que é uma empresa de low cost na Europa, que ele foi o cara que quebrou esse negócio de cobrar muito caro por passagem aérea. Ele estava uma vez no aeroporto, se não me engano, Gatwick, em Londres, e tinha dado um atraso no voo, e negou. A gente, né, fica chateado quando acontece essas coisas, quebrando, xingando a pessoa lá do check-in. Aí ele começou a conversar com o cara estava revoltado. Aí ele falou, pô, você tá indo pra onde? O cara, tô indo pra Escócia. Ele falou, legal, vai fazer o quê? Vou visitar minha mãe e tal. Pô, que maneiro, você vai sempre? Vou quase todo mês. Você mora aqui há muito tempo? Mora 10 anos. Você sempre foi todo mês? Não, antigamente eu ia de 3 em 3 anos. Ele, mas por que você agora vai todo mês? Agora tem a Ryanair, né? A passagem é 19 euros e tal. Eu viajei muito de Ryanair quando morei na Inglaterra a primeira vez. Não podia nem levar mochila. Aí ele falou, eu sou fundador da Ryanair. Então, erros vão acontecer, a gente não controla todas as pontas, tem Covid, tem aérea, tem terremoto, tem muita coisa, só que a gente está, graças ao time, arbitrar ineficiência de mercado, a gente está sendo, para travel, que blockchain pode ser para o mercado financeiro, mercado bancário, para cartório, para esses conglomerados ineficientes, eficientes que operam em cima da gente. Então, isso é uma coisa bem legal. Se a gente for mais eficiente, a gente vai mandar mais pessoas para fora viajar. Se a gente for mais eficiente, a gente vai trazer mais turista para o Brasil. Se a gente for mais eficiente, a gente vai fazer as pessoas passarem menos tempo na frente do computador. A métrica da indústria é tempo no site, a outra métrica na indústria é taxa de conversão, fazendo um monte de mentira. Só restam tantas pessoas olhando. Caramba, a doença da década da ansiedade. E a gente está ali, a indústria toda brincando com a dopamina das pessoas ali. Já fez isso já. Era uma prática que era quase necessária. Funciona. Só que a gente
não começou a performar, cara, a gente quer continuar fazendo isso? Sim ou não? A gente não vai se prostituir para o mercado, vamos voltar a fazer isso, a gente bate meta. Então isso funciona mesmo, você brinca com a nossa cabeça fogo, né? Agora, eu acho que a gente quer ser responsável por fazer as pessoas viajarem, né, utilizarem tempo e não por tomarem Rivotril. Igual todos os players do nosso segmento fazem. Sem exceção, a única exceção é o Airbnb. O resto todo mundo faz. E as pessoas não sabem quão mal isso faz. Igual o BlackBerry quando piscava vermelho. Putz, cara, aquele troço pra mim me fez um mal. Então é isso, pessoal. Obrigado. Parabéns. Vamos se cuidar, tá? Acho que estamos na reta final dessa pandemia. E é isso. Que venha o... Ele fala o próximo trimestre, que eu acho que a gente está trabalhando. O nosso próximo trimestre já está entregue. A gente já. O trimestre passado a gente já entregou o próximo trimestre. Hoje eu vejo isso muito na HU. Valeu, fica com Deus.